Olá pessoal, eu sou o professor Kleber Feijó, eu sou o professor de Física de vocês. Na aula de hoje falaremos sobre a causa que está envolvida com atividades do cotidiano, como empurrões, subidas e descidas, movimentos como um todo. Para a gente dar início a essa aula, eu vou pedir para vocês se reunirem em grupos, com 3 ou 4 alunos. Cada grupo vai discutir, baseado nessas duas tirinhas, sobre o que há em comum nessas duas tirinhas. Então vocês vão discutir, vão eleger um líder para o grupo de vocês, e após mais ou menos 10 minutos, vocês, por meio, claro, do líder que vocês escolheram, vão explanar o que vocês acharam em comum nessas duas tirinhas. Caso essa aula seja aplicada via Google Meet, existe um recurso no Google Meet que é possível criar inúmeras salas e separar os alunos por meio de grupos. Então dá para fazer o mesmo modelo presencial e via online. Após esses 10 minutos, cada líder de grupo vai elencar as principais ideias que acharam em comum entre as duas tirinhas. E aí eu, como professor, eu vou colocar aqui as principais ideias, vou montar um mural em que cada grupo vai contribuir com o que eles discutiram a respeito daquelas duas tirinhas anteriores, e aí a gente vai deixar esta parte da apresentação exposto presencialmente, no caso de um retroprojetor, ou via online por meio do Google Meet ou de outra plataforma de aula online. E aí, o que a gente vai focar depois em relação a essa conversa? A gente vai fazer uma experiência com os alunos, que pode envolver aí os patins ou skates. Então, previamente, vou solicitar, provavelmente algum aluno tenha patins ou skates, então vou pedir para que ele traga na aula seguinte. E com isso, o que faremos? A gente vai arrumar a sala em círculos, na verdade um círculo só, e aí a gente vai pegar 2 alunos de massa aproximada, e aí a gente vai fazer com que eles usem o patins, ou eles, se eles trouxerem skates, eles ficam em cima dos skates. E aí eles vão ficar no centro, um voltado para o outro. Após isso, vai haver um questionamento, em que, se esses 2 corpos eles estão em repouso, o que aconteceria se o aluno A empurrasse o aluno B? Então, os outros alunos que estão no círculo irão discutir o que irá acontecer nessa situação. A gente vai levantar as hipóteses, vamos analisar as ideias dos alunos, e é claro, o meu papel aqui é eliminar aquelas possíveis variáveis que sejam muito complicadas de lidar inicialmente. Então, vai haver uma seleção das principais hipóteses elaboradas, e a gente vai deixar isso registrado ou na lousa, ou a gente vai deixar analisado por meio de uma conversa entre o grupo. Vou pedir para o aluno A empurrar o aluno B. E aí, a partir do momento que o aluno A empurra o aluno B, a gente vai confrontar o que vai acontecer nessa ação com as hipóteses que os alunos fizeram inicialmente. E a gente vai começar a confrontar, então, o que os alunos mencionaram com a experiência que foi mostrada entre o aluno A empurrando o aluno B. Após levantar todas essas hipóteses, a gente vai começar a identificar
quais são as forças que possivelmente estão atuando neste corpo. E como força é uma grandeza vetorial, compararemos a intensidade, o sentido e, claro, né, a direção entre elas. Então a gente vai começar a retomar a questão da definição de vetor, direção, sentido e intensidade, e a gente vai começar a delinear isso de uma maneira muito mais detalhada. Depois eu vou fazer um questionamento, o porquê desse movimento, né, foi percebido nos corpos. Então, por que ocorreu esse tipo de movimento? Por que quando o corpo A empurrou o corpo B ele foi empurrado numa certa direção e sentido, mas o corpo A também se movimentou na mesma direção, só que no sentido contrário. Então, eu vou questioná-lo por que isso ocorreu. Vamos fazer uma discussão a respeito, né, das três grandezas que definem uma grandeza vetorial, que é a direção, sentido e intensidade, e vamos mostrar isso nos dois corpos. Depois, né, vou questioná-lo. Caso, né, tivesse sem os patins ou sem os skates, o que aconteceria com essa experiência? E é claro, né, eu vou mostrar que o atrito ele tem um papel fundamental em que, quando há muito atrito, não há possibilidade de perceber essa ação e reação que acontece entre os corpos. E mostrar que sem o atrito isso é muito mais fácil. E aí, finalmente, eu vou pedir outros exemplos do cotidiano que façam com que tenha esse mesmo patamar de comparações. E mostrar que essas forças sempre vão surgir em pares. Caso essa aula seja ministrada via online, ao invés de fazer a experiência, né, envolvendo inúmeros alunos, a gente pode comparar simplesmente o aluno dentro de casa, tentando empurrar um móvel pesado com chinelo ou com tênis, e aí, num segundo momento, pedir para que ele vista uma meia nos dois pés e tente fazer o mesmo movimento. E a gente vai discutir se foi mais fácil, se foi mais difícil, e o propósito vai caminhar na mesma linha em que foi a experiência com patins ou com skates. Após nós discutirmos essa experiência, a gente vai fazer a formalização da lei que vai reger esse tipo de interação, que é a lei da ação e reação, que é a terceira lei de Newton. Então eu vou mostrar, por meio de uma animação muito simples, o que vai acontecer para que ocorra a terceira lei de Newton. Então eu tenho um corpo A, e eu vou fazer com que esse corpo A interaja com o corpo B. A partir do momento que o corpo A interage com o corpo B, ele vai ter um contato. Então, A vai aplicar uma força em B. Mas, ao mesmo tempo, B vai também aplicar uma força em A. E aí eu vou mostrar que nesse contato houve um par de ação e reação. Ou seja, eu tenho aí uma interação que obedece à terceira lei de Newton. E além disso, a gente vai fazer toda a descrição que envolve a terceira lei de Newton. Primeira delas, o módulo, ou seja, a intensidade dessas duas forças, tem o mesmo valor. Segunda característica, a direção sempre vai ser a mesma, mas os sentidos sempre serão opostos. Neste caso, né, a força que A aplica em B é para a direita e a força que B aplica em A é para a esquerda. Esse par de ação e reação são de mesma natureza. O que isso significa? Neste exemplo, eu dei um exemplo de contato, o A encostando em B,
Mas também a gente tem forças que são exercidas à distância. Então, quando eu falo de um par ação e reação, ou a natureza vai ser de contato, ou a natureza vai ser de distância. Não existe um par de ação e reação em que uma é contato e a outra é a distância. Na quarto, e extremamente importante mostrar isso, apesar de ter o mesmo valor, só que sentidos opostos, elas nunca se anulam. Por quê? Quando a gente vai fazer a aplicação matemática, a gente vai considerar corpo A e corpo B separados. Como são corpos diferentes, ação e reação nunca se anulam. Quinto, as duas forças sempre vão acontecer de maneira simultânea. Então, por mais que eu mostre de maneira lúdica o A encostando em B e falando da força que A exerce em B, mas é claro que ambas as forças, força de A aplicando em B e B aplicando em A, acontece de maneira simultânea. Você não sabe o que... você não pode falar que uma está acontecendo primeiro para acontecer a outra. Não, as duas acontecem no mesmo instante. E essa interação, ela só existe no momento que acontece ou contato ou quando está a uma distância, e sempre em pares. Falar que essa força não dá para distinguir quem que é a ação e quem que é a reação, porque isso depende de uma perspectiva de quem está observando. No exemplo que eu iniciei, eu falei que A encostou em B, eu poderia falar que a força de A a B é a ação e de B a reação, mas eu poderia inverter, o B aplicando primeiro em A e A depois aplicando em B. Então, indifere quem que é ação e é reação, mas é claro, tem que existir um par durante essa interação. E depois falar da grandeza vetorial da força AB, ela é menos, né, a força BA. Então dá para eu escrever o vetor de ação e reação por meio dessa formulação matemática. E aí a gente começa a mostrar alguns exemplos, e claro, por meio de exercícios. Então o primeiro é mostrar esse jogador e apresentar a seguinte situação. Existem forças que estão sendo trocadas entre a cabeça do jogador e a bola. E o importante aqui é mostrar como que eu posso representar esse par de ação e reação. Então eu posso iniciar com a bola aplicando uma força na cabeça do jogador, ou eu posso inverter a cabeça do jogador aplicando uma força na bola e fazendo a representação vetorial. Então, a força em que a bola aplica na cabeça do jogador, bem como a força que a cabeça do jogador faz na bola. E mostrar que isso aqui é um par de ação e reação. Outro exemplo, colisão, né, entre um caminhão e um carro, ou entre dois carros. Então, mostrar da seguinte forma, que o carro em amarelo, por exemplo, bateu no carro vermelho, então ele aplicou uma força do carro amarelo no carro vermelho, que eu chamei força de o carro 1 para o carro 2, bem como o carro vermelho também aplicou uma força no carro amarelo, que é a força 2-1. E mostrar também que é um par de ação e reação. Existem outros exercícios também. Um típico é falar por que a gente consegue andar com chinelo, com tênis, mas quando a gente coloca uma meia, e principalmente se o chão estiver bem liso, é muito difícil fazer um simples caminhar. Então, esses exercícios vão traduzir a linguagem científica no cotidiano deste aluno. Por fim, para fechar a aula da terceira lei de Newton, farei uma experiência lúdica. Então, uma semana antes ou 2 semanas antes, vou pedir para que um grupo de 3, 4 alunos organizem alguns materiais, que são esses aqui mostrados, né? Garrafa PET, tampinha de garrafa PET, prego grosso, tubo de caneta, palito de churrasco, bexiga e fita crepe.
e a gente vai desenvolver um carro movido a ar. Vou mostrar passo a passo como montar esse carro movido a ar. Então aqui eu vou estar ilustrando como que eu vou usar o prego, como a gente vai fazer os furos na garrafa, como que a gente vai fazer o alinhamento, tudo isso, passo a passo, passando por cada grupo, observando como eles estão interagindo, para que no final, quando eles montem o carro, como que vocês podem observar, a gente até pode fazer uma competição entre eles. Então a gente pode colocar os vários carros que foram desenvolvidos por diferentes grupos. A gente vai pedir para cada um assoprar a sua bexiga. E aí, num dado momento, ou a gente pode fazer todo mundo junto liberando o seu carrinho para ver quem que alcança uma maior distância, ou a gente pode fazer isso de maneira individual e a gente pode fazer com uma treina a medição de quanto esse carrinho ele andou em relação a essa propulsão e mostrar, claro, as forças envolvidas, que é a força que o ar está sendo jogado para fora, ele impulsiona o carrinho no sentido contrário. E a gente fecha a explicação da terceira lei de Newton com um experimento, ou seja, com um objeto manipulável. Agradeço a oportunidade de explanar esta aula. Espero poder aí contribuir na aprendizagem dos alunos desse colégio.